Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? Eu vim te fazer uma pergunta que o Senhor me perguntou hoje de manhã. Você é religioso ou você é cristão? Porque a nossa fé ela não pode ser baseada em cultos, somente em cultos. Se eu venho para o culto, eu sou cristão. Se eu não venho, eu não sou cristão. Isso é religiosidade. A palavra religioso significa quem vive segundo regras de uma religião. Mas a palavra cristão significa Cristo no centro. Mateus 6,6 diz que quando nós orarmos, fechamos a porta do nosso quarto e oramos em secreto, que o Pai que está em secreto nos recompensará diante de todos. Sem oração nós não somos cristãos. Se nós não orarmos, nós não conseguimos transbordar em público. Nós não conseguimos transbordar diante das pessoas. Os cultos não são para que a gente renove a nossa fé. E somente para isso. Porque se Deus é o meu noivo, se o Senhor é o meu noivo, eu não poderia simplesmente passar a semana inteira sem falar com o meu noivo e chegar no sábado e achar que tudo vai ficar bem, que tudo vai se renovar, que eu vou ter uma experiência extraordinária com o Senhor, falando com Ele apenas 2 vezes na semana. Não tem como um relacionamento prosperar apenas as pessoas conversando 2 vezes por semana. Marcos 16:15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mandamento do Senhor. Nós não somos cristãos se nós não pregamos a palavra de Deus, porque é mandamento do Senhor. Então não adianta eu ser religiosa, eu acatar todas as normas da religião, eu não falo palavrão, eu não cometo pecados incríveis como prostituição, fornicação, traição, mas eu também não sou cristão, porque o cristão ele anuncia as boas novas. Evangelho significa boas novas. O cristão, o pequeno Cristo, ele anuncia as boas novas. Então, se você não ora, você não é um cristão, você é um religioso, porque você segue os ensinamentos da religião evangélica, mas você não é cristão. Você não está segundo Cristo. Cristo não é o centro da sua vida. Mas se você também não propaga a palavra de Deus, se você não faz aquilo que Ele te mandou fazer, você também não é cristão. Porque você simplesmente segue um pouco dos ensinamentos. E Cristo não está no centro da sua vida. Hebreus 10:25. Não deixeis de congregar como é de costumes de alguns. É muito interessante quando o Senhor ele fala do sábado pra gente, porque ele fala assim, olha, guarda o sábado. Quando Jesus Cristo veio, a maioria das pessoas entendeu que a gente aboliu esse costume de guardar o sábado. Jesus ele veio para nos dizer, olha, eu te falo para você sim, guardar o sábado. Só que você não vai deixar de pregar, você não vai deixar de viver a sua vida porque você está guardando o sábado. Não é bem assim que funciona. Esses dias, lendo uma passagem da Bíblia, o Senhor me revelou a seguinte coisa. Desde quando o homem pecou e saiu do Éden, o Senhor falou assim, olha, sua condenação é trabalhar pro resto da sua vida e é viver segundo o seu trabalho. Você vai comer segundo o seu trabalho. Porém, quando o Senhor fez a terra e trabalhou, no 7º dia ele descansou. E ele falou assim, eu também vou dar a oportunidade para os meus filhos de descansar no 7º dia. E eu falo para vocês guardarem o sábado. Só que nessa passagem da Bíblia, lá em Jeremias, ele vai dizer que ao invés das pessoas guardarem os sábados, elas usavam os sábados para fazer outras coisas. Elas usavam os sábados para adorar outros deuses, para poder estar em festinha, em prostituição. Então coloca isso no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, quando nós não guardamos o sábado, quando nós não pegamos o sábado e falamos, olha, o sábado ou até mesmo o domingo, um dia para descansar.
um dia que eu tenho para mim relaxar, para mim não trabalhar, para mim focar em mim, em descansar, por que não vou adorar o Senhor? Ah não, porque o descanso é ficar em casa. Era exatamente isso que o Senhor estava dizendo em Jeremias. Que quando as pessoas não guardavam os sábados, elas falavam assim, olha, eu não vou pegar o meu sábado, que é para mim descansar, e vou para a igreja. Eu vou pegar o meu sábado e eu vou para a festinha. Eu vou pegar o meu sábado e vou adorar outros deuses. Eu vou pegar o meu sábado e vou fazer qualquer coisa, mas eu não vou entregar ele para o Senhor. O sábado, o domingo, o descanso. Sendo que a coisa mais maravilhosa do mundo é nós descansarmos no Senhor. A coisa mais maravilhosa do mundo é quando nós, um dia em tua casa, vale mais do que 1000 noites em outro lugar, diz o salmista. Um dia na casa do Senhor vale muito mais do que 1000 dias em outros lugares. Então quando nós falamos assim, hoje é o meu dia de descansar, por que não? Por que não eu não vou descansar na casa de Deus? Por que não eu vou passar o meu sábado, o meu domingo, adorando ao meu Senhor e agradecendo? Porque apesar de tudo que a gente fez, apesar do nosso pecado, apesar de nós merecermos a morte, o Senhor falou assim, eu ainda vou deixar um dia para que vocês possam descansar. E porque nesse um dia, eu não posso simplesmente falar, eu vou entregar esse dia para o Senhor, eu vou adorar o dia inteiro. Eu vou passar o dia inteiro lendo a Bíblia, eu vou passar o dia inteiro ouvindo um louvor. E de noite eu vou para a casa do Senhor, onde eu devo estar. Que é mandamento? Hebreus 10, 25 vai dizer, não deixe de congregar como é de costume de alguns. Se você não ora, você não é cristão. Jesus orou. Jesus orava sempre. Então quem somos nós para falarmos que somos próximos de Deus, se nem sequer a gente consegue orar? E como Jesus adverte os discípulos, nós não conseguimos orar nem por 1 hora. Não conseguimos nem fazer uma vigília. Marcos 16. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mandamento do Senhor. Quando Jesus ressuscitou e voltou aos discípulos e falou, olha, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Se nós não falamos da palavra do Senhor, nós não conseguimos ser cristãos. Porque a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, como as pessoas vão crer se elas não têm quem fale? E pior ainda, quem deu crédito à nossa pregação? Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar como é de costume de alguns. Não deixa o seu sábado, o seu dia de descanso, para adorar outros deuses. Não deixe o dia que o Senhor te deu como presente para fazer qualquer outra coisa que não seja estar na presença de Deus o dia inteiro, agradecendo pelo sábado, agradecendo pelo descanso, agradecendo pela sua semana e louvando e adorando o nome dele porque ele é digno. O Senhor tem falado algo muito forte no meu coração, que é sobre a apostasia da fé. Apostasia, a palavra apostasia significa deixar de fazer algo. Se nós relativamos a nossa fé, ou costumes, ou o cristianismo, nós somos apenas religiosos, não somos próximos de Deus. E o pior, coisa que a gente nem pensa geralmente, nós perdemos a nossa salvação. Porque lá em Hebreus, a partir do versículo 6, no capítulo 6 e no versículo 4, vai dizer: é impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando
para si mesmos o Filho de Deus, expondo a zombaria. Isso é muito forte, porque vai dizer que é impossível trazer de novo, renovar essas pessoas de novo para o Evangelho, para a palavra de Deus, para o arrependimento. E o que isso quer dizer? Que quando nós nos tornamos participantes da palavra de Deus, quando a pessoa ela entra na igreja, ela entrou na igreja, ela está participando, ela faz parte de um ministério, ela canta, ela ouve, ela dança, ela faz parte do ministério de jovens, de adultos, qualquer outra coisa. Se essa pessoa se apostar da sua fé, se essa pessoa ela falar assim, olha, não quero mais, aqui vai dizer que é impossível trazê-los à renovação. E o que eu entendo desse versículo? Se você vive a palavra de Deus, você conheceu a Deus e mesmo assim você o negou, você crucificou novamente a Cristo, falou, olha, Jesus Cristo não é o suficiente para mim, então é impossível que você se converta, porque você já conheceu tudo aquilo que Deus tem para você e não se converteu, e não se arrependeu dos seus caminhos maus, não se arrependeu dos seus pecados, se a palavra de Deus não transformou o seu coração, assim como Jesus vai dizer que ele é a espada, que ele vem trazer a espada. Se a partir disso você não consegue reconhecer Jesus como seu único suficiente Salvador, se a partir disso você não consegue se arrepender dos seus caminhos maus e não vivenciar as coisas que Deus tem para você, então sinto muito, é impossível que você conheça mais. Isso é muito forte. É muito forte você pensar que uma pessoa não pode perder a salvação. Porque o evangelho que vem pregado hoje, as pessoas vêm pregando o evangelho hoje da hipergraça, do relativismo, que eu posso tudo, eu posso fazer todas as coisas, eu posso cometer todos os pecados do mundo, que o Senhor vai me perdoar e que eu vou ter a minha salvação, porque eu tenho certeza da minha salvação e Jesus morreu por mim pela minha salvação. E eu posso fazer todas as coisas todos os dias, que vai chegar no sábado, eu vou vir aqui, eu vou me arrepender dos meus caminhos maus, eu vou falar, Senhor, eu não quero mais viver os meus pecados, e aí vai chegar no sábado, você vai se converter novamente, e naquele momento você vai ter um momento maravilhoso com Deus, e bum, já era, você foi perdoado de todos os seus pecados e vai para o céu. Se Jesus voltar hoje, você vai para o céu porque você estava na igreja. Só que aí chega na segunda-feira, você volta a fazer todas as coisas de novo, então você não se arrependeu. E é impossível, se você vive a palavra de Deus, vive aquilo que Deus tem para você, e você ainda assim não se arrependeu. Se a palavra de Deus não te transforma, não te incomoda, não fala assim, olha, eu quero ser diferente, eu quero mudar de vida, eu quero me arrepender dos meus pecados e eu vou me arrepender dos meus pecados. Se a palavra que você ouve todos os sábados e domingos da sua vida não é o suficiente para poder te trazer o arrependimento, nada é. Porque o entendimento que o Senhor trouxe no meu coração é que Jesus é a palavra de Deus. Lá em João, no Evangelho de João, no começo ele vai dizer, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Quem era o verbo? Jesus. E o verbo é o que? A palavra. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus ele é a verdade, Jesus ele é o verbo, consequentemente Jesus é a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vem nos trazer um entendimento de quem é Jesus e de quem ele pode ser nas nossas vidas se nós permitirmos. E através disso nós nos arrependemos, nós nos voltamos para o Senhor. Mas se o Espírito Santo fala conosco, se a palavra de Deus é revelada em nossos corações, isso não é suficiente para nós abandonarmos os nossos pecados, é impossível então que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. É a apostasia, é o abandono da fé. Mas Pamela, tem como nós nos apostarmos da fé sem querer?
viver o nosso dia a dia, pecado, 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 pecado. Vem no sábado e domingo, ora, jejua, chega lá, faz um louvorzinho para Deus e tá tudo bem. E é possível que nós nos apostamos na nossa fé, sem saber que nós nos apostamos na nossa fé? E eu te digo que não. Não é possível. A apostasia da fé é relativizar, é tirar o entendimento que aquilo é sagrado. Algo muito forte que eu estava ouvindo num vídeo esses dias é que o Espírito Santo está sempre do nosso lado. Sempre. E se nós não temos a vergonha na cara de falar, olha, eu não quero cometer tal ato, eu não quero fornicar, eu não quero me masturbar, eu não quero beber na frente do Espírito Santo. Se a gente não tem esse entendimento, nós estamos magoando o Espírito Santo. Isso é apostasia. É nós relativizarmos a nossa fé. Tudo aquilo que a gente acredita, a gente fala, não, peraí, eu posso sim fazer todas as coisas. Eu posso sim fazer tudo que é de errado, chegar no sábado e adorar e tá tudo bem. Isso é apostasia. Porque aí você vai achar do fundo do seu coração que você pode fazer todas as coisas e sem arrependimento você vai ser perdoado. Relativismo é deixar de dar importância àquilo que é sagrado. Eu vou te dar um exemplo de relativismo, que é o que vem sido pregado há muito tempo. Isso é totalmente errado. E é por isso que muitas pessoas elas estão entrando para o caminho da religiosidade. E somente serem religiosos e não percebem isso. Que é o relativismo da nossa fé. Que é relativizar, que é falar assim, olha, não tem problema. A hipergraça, ela nos diz assim, olha, não tem problema eu fornicar a semana inteira. Porque quando chegar no sábado, eu vou chegar lá, eu vou orar, eu vou chorar muito, eu vou me arrepiar, eu vou sentir o ambiente da igreja. E aí tá tudo certo. Eu vou estar próximo de Deus. É relativizar. Ou eu posso sim falar palavrão todos os dias da minha vida, palavras torpes. Eu posso sim ouvir qualquer tipo de música e guardar aquilo para minha vida. Eu posso acreditar em horóscopo e colocar tudo que é do mundo, tudo aquilo que não é sagrado, tudo aquilo que não é santo. Eu posso sim colocar tudo isso na minha vida. E depois eu vim aqui me arrepender e o Senhor vai me perdoar. Só que não é assim. Hebreus 6:4 vai dizer que não é assim. Que se nós não nos arrependermos dos nossos caminhos maus, e o arrependimento significa você não fazer de novo. Só que se você não se arrepende do seu caminho mau, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. É muito forte que eu vou dizer agora, e as pessoas podem dizer que não é assim, porque eu acreditei nisso por muito tempo. Mas se você não se arrepender, você não tem perdão. É simples. Se você não deixar as suas más práticas, você não tem perdão. É difícil de ouvir isso, porque nós estamos acostumados a ouvir que tudo é perdoado. Nós estamos acostumados a ouvir que está tudo bem. Nós cometemos todo tipo de pecado, que o Senhor vai nos perdoar. Só que se não há arrependimento, não há perdão. E aí nos tornamos religiosos, porque é muito fácil nos tornarmos religiosos. Religião significa que vive segundo as regras de uma religião. Significa ser religioso. Então, todos os dias, ao contrário do que eu estava falando agora, todos os dias eu vou lá, eu vivo minha vida de cristão, na verdade sendo religioso. Eu leio 2 versículos da Bíblia por dia, eu faço a minha oração do Pai Nosso, eu vou para a igreja aos sábados, só aos sábados, ou só aos domingos, e eu não falo palavrão, eu não bebo, eu não fumo. Eu sou cristão. Você é religioso, porque você está seguindo um conjunto de regras, mas você não se arrepende dos seus pecados. Você tem aquele seu pecadinho de estimação que você fala, não, isso aqui não, isso aqui eu não vou largar. Eu já faço tudo mesmo. Eu já não falo palavrão, eu já não bebo, eu já não fumo, eu já vou para a igreja aos domingos, eu já oro o meu Pai Nosso antes de dormir, eu já acordo agradecendo. Você quer mais o que de mim? O
Senhor quer o relacionamento. O noivo busca o relacionamento com você. E se você não é capaz de se relacionar com o noivo, você não é capaz de se arrepender. E se você não é capaz de se arrepender, você não é cristão. Você é religioso. Você é evangélico. Você vive o evangelho. Você segue as normas da Bíblia. Mas essa mesma Bíblia, ela não te traz renovo. Ela não te traz renovação. Ela não te traz a vontade de falar do evangelho. Ela não fala assim, nossa, por causa dessa Bíblia, por causa dessa palavra, todos os dias da minha vida eu quero me arrepender, eu quero vir para a igreja, eu quero mudar de vida. Não, você simplesmente aceita aquilo que você está vivendo, porque você é religioso. E isso é relativar a sua fé. Da mesma forma que as outras pessoas, elas fazem todos lá os seus pecados, vêm aqui na igreja e acham que estão salvas, e depois, não, tá tudo bem, porque eu posso viver em pecado e ainda assim conviver com Deus Santo, e achar que tá tudo bem. E ao mesmo tempo, eu posso ser religioso, eu posso me fingir como cristão, posso participar do culto, participar do evangelho e não me arrepender dos meus caminhos maus. Não, tá tudo bem. Isso é relativismo. É deixar de dar importância àquilo que tem importância. Se você simplesmente segue um conjunto de regras, você está relativizando a sua fé, relativizando aquilo que o Senhor te deu, relativizando tudo. Isso não é o suficiente. O evangelho é sobre entrega, ele é sobre renovação. E quando o Senhor Jesus que ele fala que ele veio trazer a espada, é o divisor de águas. Ou você é totalmente cristão, ou você é religioso, ou você é do mundo. Não tem como você servir os dois senhores. Não há como você ficar em cima do muro e falar, tudo bem, eu tô salva, eu participo dos cultos, eu vou lá, canto, eu vou lá, prego, eu vou lá, toco, eu participo dos cultos. Só que no dia do juízo, ele vai falar assim, se eu te pedir a tua alma hoje, o que você tem para me dar? No dia do juízo, o Senhor vai chegar e vai falar assim, olha, vinde benditos do meu Pai. Você vai olhar, vai falar, Senhor, em teu nome eu curei. Em teu nome eu salvei, em teu nome eu expulsei demônios, eu cantei, eu cantava e as pessoas se convertiam, eu pregava e as pessoas se convertiam, só que no seu coração não tinha arrependimento. O Senhor vai falar assim para você, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. E eu tenho certeza que isso é um dos maiores medos da maioria das pessoas. É falar assim, mas Senhor, eu estava na sua casa, eu ia para os cultos, eu orava lá por 5 minutos todos os dias. E ele vai falar, aparta-te de mim porque eu não te conheço, eu verdadeiramente não tive um relacionamento com você. E eu não te conheço. E isso vai doer demais. Isso vai doer demais. Mas, diferente do que a maioria das pessoas pensam, o evangelho também não é sobre medo. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, porque a igreja, ela prega um evangelho de medo, que se você não fizer isso, você vai para o inferno, se você não fizer aquilo, você vai para o inferno. E eu te digo que isso é sobre religiosidade. O verdadeiro evangelho, porque Jesus Cristo veio na terra e morreu por nós, porque que ele mandou o Espírito Santo para falar conosco todos os dias, é sobre relacionamento. Várias vezes o Senhor vai dizer, Senhor, a misericórdia quero e não sacrifício. Ele fala, eu quero a sua obediência e não sacrifício. E o que ele quer dizer com isso é, eu quero ter um relacionamento com você. Eu não preciso dos seus sacrifícios de ficar lá jejuando por 3 dias. Eu não preciso do seu sacrifício de vir no culto, de, não, eu estou sacrificando o meu sábado, o meu dia de descanso para poder vir no culto. Ele não precisa disso. O que ele quer é relacionamento. Mas se você simplesmente não consegue
ter um relacionamento com o Senhor. Você pode fazer todas as coisas que estão escritas nessa Bíblia. Não é o suficiente. Porque o Senhor fala assim: aparta-te de mim que eu não te conheço. Eu não conheci você. Eu não tive um relacionamento com você. E a coisa mais importante é, não tem como nós vivermos no pecado e falarmos diretamente, nós nos relacionarmos com Deus. Não tem como. Nós vivemos no pecado todos os dias da nossa vida, não nos arrependermos, chegar aqui e falar assim: ai, porque eu arrepiei, eu senti a presença de Deus. Não tem como, porque Deus é santo. Ah, mas Pamela, Jesus morreu por isso. Jesus morreu para que nós conseguimos falar com Deus diretamente, mesmo nós somos pecadores, mesmo sendo pecadores. Eu concordo. Jesus morreu para que todos nós conseguíssemos falar com Deus. Jesus morreu por isso. Só que não há como um Deus santo, um Deus perfeito, se relacionar diretamente com uma pessoa que não se arrependeu. Porque é sobre isso o Evangelho. É sobre relacionamento, é sobre arrependimento e é sobre entrega. E aí eu te pergunto, você é cristão? Você é o tipo de pessoa que tem um relacionamento com Deus? Ou você é religioso? Se o Evangelho que você ouve todos os dias, ou só nos sábados, se ele não é capaz de trazer uma renovação, uma transformação no seu coração, você está crucificando a Cristo, porque você está falando: olha, Jesus Cristo não é o suficiente. Eu tenho que vir nos cultos, tem que ter uma coreografia, tem que ter um louvor legal, a igreja tem que estar no clima, tem que ter todo uma festa, uma dança, para que você possa entrar no clima e sentir a presença de Deus. Nada disso é válido, e não vai ser válido para o Senhor. Mas não é sobre isso, é sobre relacionamento. É sobre entrega. É sobre você deixar todos os dias os seus caminhos maus, tomar a sua cruz e seguir. A cruz que o Senhor carregou, ela estava lá, todos os nossos pecados, tudo aquilo que a gente cometeu de mal, tudo isso que fala em Isaías 53. E quando nós falamos de tomar a nossa cruz e seguirmos todos os dias para a cruz, para o alvo, para Jesus, ele está dizendo: olha, pega todos os seus pecados e entrega. Pega tudo aquilo que você tem de mal, tudo aquilo que você tem de ruim, e se arrependa. Toma a tua cruz e siga Jesus. Só que mais pra frente ele vai dizer: pega o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, mais uma vez, Jesus está interferindo. Ao invés de nós carregarmos a nossa cruz, os nossos pecados e morrermos por eles, Jesus ele interfere nisso e fala: não, dá para mim, porque eu carrego. Então, de todas as coisas que nós possamos fazer, de tudo aquilo que você acha que é ser cristão, que é a religiosidade, tudo isso, esqueça tudo e vive um verdadeiro relacionamento com Deus, porque é isso que Ele espera de você e é isso que Ele espera do cristão. Eu estava ouvindo um vídeo que me constrangeu muito e eu não consegui terminar de assistir o vídeo, porque ele disse assim: olha, a menina disse: olha, o seu Senhor é aquilo que te domina. A palavra de Deus também vai dizer que onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração.
também vai dizer que não tem como nós agradarmos a dois senhores. E o que eu quero dizer com isso? É que tudo aquilo que nos domina nos faz escravos dele. E não sou eu que diz isso, é o Senhor. Só que o mais importante, quando nós relativizamos a nossa fé, nós vamos entender que nós vamos nos deixar ser dominados por todas as coisas, ou por muitas coisas deste mundo. Quem é o seu Senhor? Realmente Jesus Cristo é o seu Senhor? Ou é o seu pecado? Que ele te domina e você não consegue largar dele. Quem é o seu Senhor? É Jesus Cristo? Ou é o seu emprego? Porque por causa do dinheiro você não consegue, você deixa de vir nos cultos. Isso é muito forte, eu não estou falando para você não falar assim, não, eu vou parar de trabalhar e vou viver somente para a igreja. Mas uma coisa que eu aprendi é que o que é do Senhor não nos afasta do Senhor. Então, se você conseguiu um emprego que você estava precisando muito, muito mesmo, mas ele é no dia dos cultos, ele pode ser no sábado, no domingo, numa quinta-feira, e você não consegue comparecer a nenhum culto, isso não é de Deus, porque é o que é do Senhor não te afasta do Senhor. Ah, mas eu vou deixar de trabalhar. O Senhor prepara. Eu creio num Deus que Ele sabe de todas as coisas e que eu nunca vi o justo mendigar o pão e sua descendência passar fome. Ele também vai dizer que porque nós nos preocupamos com o dia do amanhã, olha para as aves do céu. Elas não comem, elas não vestem e nem pagam contas, vamos dizer assim. E ainda assim o Senhor sustenta todos os dias. Imaginar vocês que são filhos. Será que Deus ele não pode olhar para o seu filho e falar: eu vou fazer com que o meu filho se aproxime de mim e ao mesmo tempo ele consiga pagar as contas dele, ele consiga comer, beber, ter uma roupa nova? O seu Senhor é a fofoca? Se tem uma coisa que a gente relativa muito, é a fofoca. É normal, não, tá tudo bem a gente fofocar com os nossos irmãos ou com os amigos do trabalho, não tá tudo bem, porque nem é um pecado tão grande assim. Tá certo, eu tô fofocando, mas eu não tô fornicando. Tá certo, eu tô fofocando, mas eu não tô traindo minha esposa, meu esposo, meu namorado. Pô, pecado é pecado, cara. Irmão, pecado é pecado. Não tem como você falar que não é pecado. Não tem como você falar assim, é um pecado pequeno, um pecado grande. Pecado é pecado. A fofoca é um pecado. E aí, se você não consegue parar de falar mal do seu irmão ou falar da vida do seu irmão que não te diz respeito, se você não consegue fazer isso, então a fofoca é o Senhor da sua vida, não é Jesus. Das 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele abomina, a 7ª é a contenda com os irmãos. E me falaram uma coisa muito interessante sobre isso, que é a maioria dos pecados, e principalmente desses 6 pecados que está lá em Provérbios, eu não vou me lembrar qual provérbio, mas de todos esses pecados, a maioria deles são pecados contra você. São pecados contra você mesmo. A fornicação é pecado contra você mesmo. Você vai se responder com Deus. Pecado contra você. A bebida, a prostituição, a idolatria é contra você. É você e Deus. Só que quando você envolve o seu irmão, isso o Senhor abomina. O falso testemunho, a mentira, a fofoca, o Senhor abomina. Ele diz que 6 coisas ele odeia, a 7ª ele abomina. A abominação do Senhor é algo que nós devemos temer muito. Porque se
as 6 coisas ele já odeia. Quando a gente fala de abominação, é algo que não cabe em nós de maneira alguma. Não tem como a gente aceitar, não tem como a gente relativizar falando, não, tá tudo bem, a gente aceita isso. Não tem como. É algo que ele sente vontade, ele sente tanto desgosto que ele sente vontade de vomitar quando ele presencia tal situação. Você, jovem cristão, o seu Senhor é a vergonha? A vergonha de falar de Deus? De falar de amor de Deus pro seu amigo? O Senhor me lembrou de como eu era no início da minha conversão. De como eu era uma pessoa que falava dele o tempo todo. E ele diz, olha, a palavra dele diz, olha, onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Ali também está o teu coração. Então, aquilo que é precioso para você é aquilo que o seu coração, sabe, mais pesa. No início da minha conversão, eu era uma pessoa que falava de Deus o tempo todo, era uma pessoa que pregava o tempo todo, era uma pessoa que você dava uma brecha e eu já estava falando de Jesus. Passou um tempo no serviço, no trabalho, na escola, as pessoas começaram a me zoar muito por causa disso. As pessoas começaram a falar muito por causa disso. Lá vem a crente falando de novo dessas coisas que a gente nem acredita. E pô, aquilo me magoou de tal forma que eu parei de falar, eu me calei. Eu senti vergonha do evangelho. Falei, não, Senhor, eu não quero mais falar, eu não quero mais pregar, eu não quero mais falar para os meus amigos, eu não quero mais. E a não ser que um deles perguntasse, porque sempre tem quem pergunte, eu me calei, eu me tornei cristã para mim mesma. Me tornei religiosa, porque eu não estou cumprindo o mandamento do Senhor. Então o que me domina, o que é o meu Senhor, é a vergonha. Por muito tempo foi a vergonha. Eu falei, não, cara, eu quero parar. Eu fazia vídeo no Instagram, eu falei, não, eu quero parar de fazer vídeo no Instagram falando para as pessoas porque eu tenho vergonha. Ninguém me escuta mesmo, ninguém tá nem aí mesmo. Eu sou só uma crentezinha. Não vou fazer vídeo pro YouTube porque as pessoas ligam mesmo que eu sou só crentezinha. Eu vou parar de falar na minha escola, no meu trabalho, porque o pessoal zoa muito. Aquilo me dominou. Totalmente. Mas o Senhor quer te libertar dessas coisas. Ele quer nos libertar. Ele quer nos tornar o nosso Senhor. Porque dessa maneira nós conseguimos viver um relacionamento pleno com Deus. Dessa maneira nós conseguimos nos arrepender dos nossos pecados e viver totalmente para Ele. Mas sendo cristãos e não religiosos. É só isso que eu tenho para dizer e eu espero realmente que da mesma forma que o Senhor falou fortemente comigo sobre isso, mudou o meu modo de pensar, o meu coração e me trouxe algumas verdades, eu espero que você que chegou ao final desse vídeo, pode ser 2 ou 3 pessoas, ou até mesmo uma, mas eu espero do fundo do meu coração que você possa ter tido a renovação de mente e de fé que eu tive através dessa palavra simples, que eu não quero ser religiosa, relativizar a minha fé, relativizar aquilo que é sagrado e me apostar na minha fé. Falar, não, tá tudo bem, eu fizer tudo porque eu vou ser perdoado. Não é assim. Eu espero de verdade que apenas uma pessoa ela possa ter esse entendimento. Porque se uma pessoa tiver esse entendimento e ela pegar e se arrepender de verdade dos seus caminhos maus, se voltar para o Senhor e ir lá e pregar para 500.000 pessoas e ela nem se lembrar de que fui eu que disse isso para ela, tá tudo bem. Ore comigo no nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade. Eu te agradeço por o Senhor ter falado comigo, com os meus irmãos. E eu te agradeço porque mais uma vez, quando eu estava me distanciando do Senhor, o Senhor me trouxe para perto
e me disse: olha, eu não quero que você se perca, e é por isso que eu te revelo. É por isso que o Espírito Santo está com você todos os dias da sua vida para falar com você. Por esse motivo. Senhor, eu te agradeço, porque se uma ou duas pessoas ouvirem e entenderem aquilo que o Senhor falou no meu coração, ainda que seja de forma diferente, eu serei muito grato, porque são pessoas que estão saindo do caminho da condenação e se encontrando mais uma vez com o Senhor, deixando de ser religiosos, porque muitas das vezes nós achamos que nós somos cristãos, mas nós não temos relacionamento com o Senhor, nós somos religiosos. Pai, muito obrigada por não desistir de nós, porque nós sabemos dos nossos pecados. Nós sabemos o quanto nós relativamos a sua palavra, os cultos, como nós achamos que tudo isso é normal e não era para ser normal. Mesmo assim, o Senhor tem misericórdia de nós, usa alguém para falar conosco e fala: olha, não é assim. Eu quero um relacionamento com o Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada porque mais uma vez o Senhor não desiste de nós. Muito obrigada pela tua palavra. Porque eu quero declarar que a tua palavra basta, Senhor. A tua palavra basta. Eu não preciso de cultos avivados. Eu não preciso de cultos onde as pessoas falam que eu vou vencer. Eu não preciso de inúmeras pessoas profetizando coisas que às vezes nem é do Senhor. Eu não preciso que o Senhor fale somente através de outras pessoas comigo. Eu preciso da tua palavra. E assim como o Senhor disse para Paulo: a tua graça me basta. A tua palavra me basta. O Senhor Jesus me basta. Enquanto eu estiver numa igreja onde é pregada a tua palavra, está ótimo. Assim como o salmista diz: um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em qualquer outro lugar. Então, se eu estiver ouvindo a tua palavra, isso me basta para que eu me arrependa dos meus caminhos maus. E eu espero do fundo do meu coração, eu oro que as pessoas elas também possam ter esse entendimento, que a tua palavra basta na vida delas, que elas não precisam de cultos avivados, elas não precisam de profetas para que o Senhor fale com elas, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo para que Ele possa falar diretamente conosco, assim como o Senhor falou comigo mais uma vez, assim como o Senhor me revelou mais uma vez, e me revelou através da tua palavra, me revelou através de versículos. Pai, obrigada porque eles se renovaram mais uma vez, o meu entendimento se renovou mais uma vez. Porque eu já li esses versículos diversas vezes, mas nunca tive esse entendimento. Obrigada por falar com a tua igreja e não deixar desamparada. E eu oro para que as pessoas elas possam ouvir, para que elas possam guardar em seus corações, para que elas possam guardar tudo isso, para que elas possam procurar o Senhor enquanto elas ainda podem achar, para que elas possam ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. No nome do Senhor Jesus. Envie esse vídeo para alguém, se assim você sentiu no seu coração, se o seu coração sua mente foi transformada, assim como a minha foi. Curte aí, compartilha com o pessoal, no grupo da sua igreja. E comenta um amém no nome de Jesus, se você assistiu até o final. E se você pulou pro final também, tudo bem. Que Deus abençoe sua vida, mas que você possa, de verdade, ouvir o que o Senhor tem para te dizer.